Relembrando, pessoal, nosso estudo, livro de férias, Os Mensageiros, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz. André Luiz está nos contando uma semana de treinamento, de exercício na crosta terrestre. Mas antes dele chegar na crosta terrestre, tem um manancial de experiências que ele está nos trazendo também. Então, os capítulos anteriores, de 12 a 18, nós tivemos oportunidade de acompanhar o relato de André Luiz a respeito da preparação, a viagem, a chegada difícil ao posto de socorro, a superlotação desse posto de socorro, os desencarnados da guerra. Então, vimos situações bastante relevantes aí para o nosso estudo. Hoje, a proposta de estudo é do capítulo 19 ao 24, que vai nos trazer informações fantásticas a respeito do campo da paz, que é esse posto de socorro onde Alfredo e Ismália recebem André Luiz, Vicente e Aniceto. Então, nós vamos ver a estrutura desse campo da paz, desse posto de socorro, quem são os seus moradores e quem atua, quem trabalha nesse campo de socorro, como auxiliares e como funciona. A nossa dinâmica continua a mesma, para cada capítulo um comentário, como resumindo mesmo aquele capítulo. São 6 capítulos que iremos trabalhar, com 4 perguntas, e o intervalo pode variar de até 5 minutos, ok? Então, capítulo 19, o sopro. Alfredo, o administrador daquele posto de serviço, convida Aniceto, André Luiz e Vicente a pernoitarem naquele campo de socorro. E oferece para eles, no dia imediato, um carro para que eles tivessem mais agilidade para chegar ao destino deles, dando continuidade à viagem. E é o primeiro espanto de André quando ele vai conhecer novos sistemas de transporte. Alfredo vai dizer: o sistema de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Alfredo vai convidá-los a fazer parte dos servidores naquela noite. Há várias atividades, vários serviços, e ele vai convidar dizendo: nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. E Aniceto fica bastante satisfeito, porque é uma oportunidade dos alunos André e Vicente de aprender na prática, dentro daquele espaço, dentro daquele trabalho que ia ser executado naquela noite. E continuam as surpresas, quando Alfredo, como administrador, ele vai falar: é preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração
de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Algo que André nunca tinha ouvido falar. E Alfredo vai informar: o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimos a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Então, a terapia do sopro é algo utilizado lá naquela região, algo que é utilizado como socorro. E os técnicos do sopro, eles são preparados. E Alfredo vai dizer: nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. Ou seja, há pré-requisitos de renúncia e de preparo mesmo para que o veículo possa estar afinado, estar preparado para esse tipo de auxílio através do sopro. Ele vai reafirmar: nos círculos carnais, para que o sopro se firme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Quer dizer, é algo que é útil na Terra também, mas para que alguém se forme, alguém esteja apto a essa soproterapia, é necessário todo esse preparo. Ele vai lembrar que Jesus, ele aplicava essa técnica. Então, isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. Então, ele vai falar: o sopro da vida percorre a criação inteira, toda a página sagrada. Comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Olha que maravilhoso. Tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo inclusive compensações. Então, à medida que se formam mais pessoas, mais entidades com essa especialização, mais ganham-se através de um trabalho especificado, um trabalho específico mesmo, um trabalho que requer bastante comprometimento. Apesar disso, apesar do homem que é imperfeito, como ele carrega a essência divina, através da boa vontade é capaz de aplicar a soproterapia. Todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do poder divino. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras
poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Pergunta, capítulo 19, o sopro. Como podemos nos preparar para a prática do sopro curativo?